Oi, gente. Bom, então vamos continuar aqui com a nossa teoria de Cauchy e vamos falar um pouco sobre domínios simplesmente conexos ou não. Certo? Então, eu havia falado com vocês que a definição de simplesmente conexo que eu conheço é aqui todo caminho fechado, né? Quer dizer, um domínio em C vai ser, então, simplesmente conexo se todo caminho fechado pode ser deformado de forma contínua a um ponto. A definição que o livro dá é um pouquinho diferente, mas é equivalente nesse nosso contexto. Então, ele vai dizer que um domínio D é simplesmente conexo se todos os pontos interiores a um caminho fechado estão no domínio. Ou seja, ele não tem buracos, né? Então, nesse caso, por exemplo, esse nosso D, né, um pequeno aberto aqui de C, é um domínio simplesmente conexo. Se a gente considerar a região entre dois círculos, né, essa coroa ou esse anel, esse não é um domínio simplesmente conexo, porque a gente pode encontrar caminhos fechados dentro desse domínio, tais que nem todos os pontos interiores a esse caminho fechado estão no domínio, certo? Tem um furo aqui. E essencialmente isso é o que nós usamos, né? Um domínio não simplesmente conexo é um domínio que tem buracos. Então aqui seria simplesmente conexo e aqui não simplesmente conexo. Certo? O Churchill chama esse não simplesmente conexo de multiplamente conexo. Mas eu vou continuar dizendo não simplesmente conexo, tá? Então, nosso próximo resultado diz o seguinte. É um pequeno teorema cuja demonstração é muito simples. Então, se a gente tiver uma função f analítica, tá? Em um domínio D simplesmente conexo, então a integral de f ao longo de qualquer caminho fechado C, não necessariamente simples, é igual a zero. Certo? Então, esse teorema contempla caminhos que a gente não tinha considerado antes. Por exemplo, caminhos com autointerseção, até muitas autointerseções, enfim. Não importa, desde que o caminho seja fechado, a integral ao longo deste caminho se anula. Certo? E a ideia é que, bom, a gente pode dividir esses caminhos em gomos, onde cada um é um caminho fechado simples, certo? Então, esse daqui, por exemplo, tem esses dois gomos, né? E como nós já sabemos, por teoremas anteriores, a integral de f ao longo de cada um desses dois caminhos se anula. E o mesmo aqui para caminhos com mais regiões, né? Ok. Então agora vamos ver o que acontece quando a gente tem domínios não simplesmente conexos. Então imaginem que a nossa situação é a seguinte. A gente tem, então, um caminho fechado C, orientado no sentido anti-horário, tá? E uma série de caminhos interiores a C também fechados. Então, vou colocar aqui alguns caminhos fechados aqui. Esses caminhos de dentro, nós vamos orientar no sentido horário. Tá legal? De forma que a gente tem, então, a região entre esses caminhos, será esse domínio que é não simplesmente conexo, tá bom? Então, eu vou chamar aqui C1, C2, etc., Cn. Ok? Então, vamos supor que a nossa função f, ela é analítica.
ao longo de C, que é o nosso caminho fechado de fora, né? E também do CIs. E vamos supor que ela é analítica também dentro dessa região aí determinada por esses caminhos. Certo? Então, analítica na região R, vou chamar aqui. Tá legal? Então, vejam que nós orientamos esses caminhos C e I de forma que R está sempre à esquerda quando a gente percorre o C. Da mesma maneira que o CI. Da mesma maneira que quando a gente percorre C, R também está à esquerda do caminho. Tá bom? Então, a integral de F ao longo de C, mais a soma da integral de F ao longo de cada CI, então vou escrever assim, mais o somatório da integral de F ao longo de cada CI. Então, a soma de todas essas integrais dá zero. Certo? Então, é como se esses caminhos funcionassem como um super caminho fechado que delimita uma região na qual F é analítica. E então nós podemos aplicar os teoremas anteriores já obtidos. Então, a ideia da demonstração, na verdade, é exatamente essa. O que a gente faz? A gente considera caminhos que vão agir da seguinte maneira. Então, por exemplo, aqui vou chamar um certo lambda 1, lambda 2, etc, tá? Esses lambdas que vão conectando aí esses caminhos que são disjuntos. E aqui também faltou um. E aí a gente pode separar essa região R, que não é simplesmente conexa, em duas regiões que são simplesmente conexas. Certo? Então, se eu cortasse aqui ao longo desses gamas e dos caminhos CIs, a gente ia obter o seguinte. Né? Vou tentar manter aqui. Então, a gente obtém essas duas regiões, R1 e R2, tá? E a fronteira dessas duas regiões está orientada positivamente. Então, eu tenho aqui um arco de C e aqui esses outros arcos dos outros caminhos, mas como um todo, a fronteira de R1 está orientada positivamente e a fronteira de R2 também está orientada positivamente. Certo? Bom, então vejam que se a gente for calcular agora a integral de F ao longo dessa fronteira da região R1, mais a integral de F ao longo da fronteira da região R2, nós vamos recuperar exatamente essa soma aqui, da maneira como nós construímos, né? Então, o que acontece, gente, com essa soma daqui? A gente tem os arcos de cada um dos caminhos C e CI. Então, ao fazer essa soma, nós obtemos o caminho completo, né? Fechado. E os gama Is, eles são percorridos em sentidos contrários. Então, se eu percorro gama 1, aqui ao calcular essa integral ao longo da fronteira de R1, ao calcular a integral ao longo da fronteira de R2, eu vou percorrer menos gama 1. E, portanto, a integral ao longo desses caminhos se anula. Então, o que nós obtemos no final é exatamente essa soma. E aí, o que ocorre? Para essas duas integrais, o que nós temos é que R1 é simplesmente conexo e F é analítica ao longo da fronteira de R1 e dentro de R1, por hipótese,
Portanto, essa integral é igual a zero, pelo teorema que acabei de falar, né? E o mesmo ocorre com essa segunda integral. Então, essa soma aqui se anula. Tá legal? E aí, gente, como consequência desse teorema que a gente acabou de ver, nós temos o seguinte. Então, considere a seguinte situação. Que a gente tem aqui em C, dois caminhos fechados, um interior ao outro. Então, eu tenho um caminho C do lado de fora, orientado positivamente, e outro caminho menor um pouco, tá bom? Vou chamar de C til, interior a C. Orientado positivamente também, nesse caso. Então, a região entre os dois não é simplesmente conexa, como já observamos. E aí, o que ocorre? Olha, o que nós acabamos de ver? Que a integral de f ao longo de C, mais a integral de f ao longo de menos C til, quer dizer, ao longo do caminho interior orientado no sentido negativo, que é o anti-horário, isso é igual a zero. Ora, essa integral aqui corresponde exatamente a menos a integral de f dz ao longo de C til. E aqui nós temos a integral de f ao longo de C, isso é igual a zero, ou seja, a integral de f ao longo de C é igual à integral de f ao longo de C til. Então, o que nós concluímos é o seguinte: se C til for um caminho interior a C, no caso estamos supondo que os dois caminhos são fechados e simples, né, sem autointerseção, estão orientados no sentido positivo, então a integral de f ao longo do caminho de fora é igual à integral de f ao longo do caminho de dentro. Então, esse é o chamado princípio da deformação de caminhos. Então, isso nos dá uma maneira bem prática de calcular a integral. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, vou pegar um ponto qualquer, Z0, e eu tenho um caminho super complicado, contínuo por partes, sei lá, todo cheio de arcos, fechado, orientado positivamente. E eu quero calcular a integral de f ao longo desse caminho C, uma função analítica qualquer, tá? Então, eu posso simplesmente escolher um caminho fechado em volta de Z0 que esteja no interior desse caminho e calcular a integral ao longo dele, em vez de pegar esse caminho complicado de fora. Então, se eu pegar aqui o caminho mais simples possível, né, o caminho fechado mais simples possível, que é uma pequena circunferência, centrada em Z0. Então, a integral de f ao longo desse caminho complicado de fora vai ser igual à integral de f ao longo dessa circunferência aqui. Tá legal, gente? Então, bom, eu vou colocar a hipótese aqui que eu não tinha escrito, mas a nossa f, ela é analítica ao longo de C e C til e também na região entre esses dois caminhos, tá? Região interior. Interior aos dois caminhos, né? Essa região aqui. Tá legal?